Boa noite, igreja. A paz esteja com todos, amém? Aproveitando que você está de pé, vou entregar minha vida nas mãos do Senhor agora mais uma vez, né? Já faz 3 dias que eu estou entregando. Com muito medo, com muito nervosismo, mas vamos aproveitar essa atmosfera de poder. Porque o Pai está na casa, o Senhor está na casa e Ele já começou a falar comigo e contigo. Eu creio que Ele já falou com você no decorrer do dia, mas a hora que nós chegamos aqui é como se fosse assim, um bálsamo, né? No louvor, já está pronto, nós podíamos até ir embora depois do louvor, né? Feche os teus olhos, continua com o teu coração aberto. Porque Deus quer operar na nossa vida nesta noite. Deus quer fazer algo sobrenatural neste lugar. Não é porque eu estou aqui, mas sim porque o Senhor já tem falado de dias e dias. O Senhor já tem tratado com a sua igreja de uma maneira especial. Porque a igreja, você é do Senhor, eu sou do Senhor. Não importa quem está aqui na frente com o microfone na mão. Importa é que você é do Pai. Importa é que Deus cuida de mim, de você, de uma maneira tão especial, que às vezes eu e você não tem dado valor para tudo isso. Senhor Deus, Pai de poder, Senhor, eu estou aqui neste momento. Senhor, o Senhor conhece a minha estrutura, Deus. O Senhor sabe que se dependesse de mim, eu não estaria aqui, papai querido. Mas o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu. O Senhor chamou a tua igreja, o Senhor escolheu. E o nosso descanso, Deus, não é aqui. O nosso descanso é lá na glória. Então nós não podemos, Pai, nos acovardar. Nós não podemos, Senhor, ficar prostrado. Assim, nesta noite, o Senhor vai falar conosco. Senhor, toma a minha vida neste lugar, Pai. Toma a minha vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, vem falando com a tua igreja. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eles querem, mas aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite. Tenha liberdade, Espírito Santo, porque a casa é tua e o povo é teu. Em nome de Jesus, eu te peço, a Deus, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, tomar os seus lugares. Eu quero aqui já agradecer ao Senhor, né, pelo convite do nosso pastor, né? E eu confesso que eu fiquei com muito medo. Eu não tenho experiência de pregadora, mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? E eu confesso para os irmãos, para a igreja, que desde domingo, quando o pastor me convidou, e eu estou passando por uma luta espiritual travada. Sábado, nós oramos para a pastora, né, lá no culto de ação e graça da Rose. Quando eu saí daqui, eu estava bem, cheguei em casa, pisei na calçada, fui abrir o portão, me deu uma extensão na perna aqui, que eu não estava conseguindo nem sentar. Eu tinha que ficar um pouquinho em pé, um pouquinho sentada, um pouquinho em pé, um pouquinho sentada. Era uma dor terrível, uma dor terrível. Para mim, no banheiro, para sair do banheiro, eu tinha que chamar o Geraldo para me ajudar. Para pôr a roupa, eu tinha que chamar o Geraldo para me ajudar, porque eu não estava conseguindo. E aí, ali, eu fui orando e eu falei, Senhor, tem misericórdia. E nós temos feito algumas obras, né? A gente tem ido em alguns lares, tá ajudando os irmãos em oração. Nós estamos ali na campanha na casa da Lília, né? Fizemos 3 dias de oração ali na casa da Lília. E quando nós entramos naquela casa, igreja, foi uma coisa assim, muito terrível quando nós entramos lá. Era uma escuridão tão grande. A Lília estava ali com depressão, cabisbaixa. Tem a ver com a palavra que nós vamos falar nesta noite. Cabisbaixa, de cabeça baixa, irmã, eu estou depressiva. E ali nós fizemos 3 elos de oração ali com ela. Fiz o primeiro, eu e a Raquel. O segundo, a Nelminha foi lá nos ajudar, a Rose. E no final, foi eu, a Nelma e a Raquel. Irmãos, no terceiro elo,
Deus fez uma obra gloriosa naquela casa, né, Nelminha? Nós descobrimos ali uma intercessora nata. Eu falei para ela, Lília, você quer fazer a oração? Ah, não quero não. E ali quando ela fez a oração, o Geraldo estava no carro lá fora, o Geraldo falou assim, nossa, eu devia ter entrado, porque o negócio lá dentro estava caindo fogo. A mulher abriu a boca para orar, igreja, Deus fez uma grande obra na vida da Lília. E eu quero dizer para você, quando você começa a fazer algo para Deus, o inferno se levanta. Quando você começa a levar a palavra para aqueles que estão cativos, que estão sofrendo, o inferno se levanta. Mas eu quero dizer para você, não temas, porque o Senhor te escolheu para uma grande obra. E aqui na palavra do Senhor em Isaías 60, vamos ler aqui a palavra? Isaías capítulo 60, amém? Isaías capítulo 60, verso 1 até o 3, nós vamos ler, amém? A palavra diz assim, ó, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se virá sobre ti, e as nações caminharão à luz, caminharão à tua luz, e os reis os resplendor que te nasceu. Amém? O Senhor me deu esta palavra no domingo, antes do pastor, depois que o pastor antes do pastor me convidar. Eu abri o Instagram, o bendito Instagram, e ali eu vi uma notícia que me abalou. Eu fiquei assim perplexa de algo que aconteceu com uma criança. E ali eu fiquei muito ruim. Eu falei assim, eu não vou mais olhar Instagram. Eu vou tirar esse negócio do meu celular. Porque é só coisa ruim que você vê. Né? A gente paga a internet para ver coisa ruim. E ali eu vi aquela notícia. E aí eu fiquei tão triste, que eu fui orar. E eu falei, Senhor, meu Deus, nós estamos olhando, o mundo está um caos. Se nós olhar aí fora, a situação está tão difícil que a gente, se não tiver Jesus, você se deprime. Se você não lembrar que Deus tem um chamado na tua vida para levar luz para este povo, você se deprime da situação que a gente está vendo aí. E nós não podemos confiar no homem. Nós não podemos confiar em ninguém que não tem Jesus na vida dele. E às vezes até mesmo aqueles que estão falando que tem Jesus, até mesmo este às vezes está deixando a desejar. E ali eu fui orar e fui dormir, mas eu fui dormir muito abalada. Muito abalada. Não sei se os irmãos viram uma criança de 10 meses que morreu asfixiada, né? A pessoa bêbado, assim, usado, deitou em cima dela e matou essa criança. E eu fiquei muito assim. Aí eu fui dormir e quando eu acordei de madrugada para orar, o Espírito Santo de Deus me dava este versículo, Isaías 60. E eu comecei a estudar, comecei a trabalhar neste versículo, e aí me aconteceu essa situação do joelho. E aí eu falei para o pastor ontem, pastor, eu estou indo na UPA e talvez eu não vou ministrar a palavra, né? Dependendo de como ficar a minha situação. Aí o Geraldo me levou na UPA ontem, tomei uma injeção e a médica me receitou um monte de remédio lá, mas eu não tomei, eu só tomei a injeção. E a injeção não fez nem cócega, só dor mesmo, porque a mulher tinha uma mão pesada para aqui do lado, que tava ruim essa, e eu saí com essa mancando também. E a injeção não fez nada. Mas o Deus que cuida de mim e de você é aquele que vem trabalhando através da oração da igreja, porque eu pedi oração, a pastora estava orando por mim, o pastor orando por mim, mas eu estava ali ainda prostrada. Jesus. Aí hoje à tarde eu tenho uma Ruth na minha vida, né? Que é o irmão José. O irmão José ele me ligou agora à tarde, eu estava lá frente à Bíblia,
lendo a palavra. Ô, irmã, tá tudo bem aí, irmã? Falei, irmão Zé, não tô muito bem não, irmão Zé. Tô com uma dor na perna aqui, tá um negócio estranho aqui. E o pastor me chamou para pregar e eu já tô nervosa e com dor na perna, eu nem vou pregar. Ele falou, então fecha os olhos aí, porque eu liguei, porque eu senti algo. Igreja, olha o cuidado de Deus comigo e com você. Eu senti algo, por isso que eu te liguei, minha filha. E o irmão Zé, ele sempre foi usado para minha vida. Ele sempre, Deus falava para ele, vai na casa da minha serva, que a minha serva está precisando. E ele, obediente, ele ia. Ele nunca tomou uma xícara de café na minha casa sozinho. Porque ele só ia lá para fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. E ele orava, eu ficava bem e ele ia embora. Mas ele já orou lá na minha casa junto com o Geraldo também. E ali, ele fez uma oração para mim e falou para mim assim, filha, o que você não está conseguindo fazer nessa perna? Falei, ai meu Deus, o que ele vai mandar eu fazer, Jesus? Irmão Zé, eu não estou conseguindo ajoelhar, não estou conseguindo sentar. Ele falou, pois então ajoelha aí agora, porque você vai receber um milagre aí agora. Igreja, a minha cama é alta, eu não estava conseguindo ajoelhar no sofá para orar, porque eu oro na sala de madrugada. Eu dobrei o meu joelho na beira da cama. O Senhor fez um milagre, através da oração da igreja, através da oração daquele homem. Naquele momento, Senhor, eu consegui dobrar o joelho para orar. Eu consegui agachar para poder orar. Eu tomei banho antes do Geraldo chegar, consegui colocar roupa para honra e glória do nome do Senhor. O Senhor me deu vitória para chegar até aqui. Indo para a palavra, eu fui estudar esta palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus levantou Isaías como profeta para Jerusalém. Lá no começo do livro de Isaías, nós vamos ver que Deus levantou Isaías para profetizar para aquele povo. A Bíblia vai dizer que aquele povo, eles estavam se corrompendo. Jerusalém estava se corrompendo, Jerusalém estava fazendo acordo com pessoas que não era para fazer. Jerusalém, ela estava se corrompendo, ela estava deixando Deus de lado e trazendo para dentro de Jerusalém, para dentro do coração, tudo aquilo que não agradava a Deus. E ali Deus levantou Isaías e Isaías começou a levar palavra para aquele povo. Por quê? Porque Deus naquele tempo, ele levantava o profeta, ele levantava juiz, ele escalava, ele tinha reis para cuidar dos povos, e tinha os profetas, que quando o povo ia guerrear, eles consultavam os profetas, né? E ali Deus usava os profetas. E os profetas naquele tempo era um negócio estreito, porque se o profeta falasse, não vai. Né? Hoje em dia o profeta fala, o povo, nem aí, né, irmãos? O profeta levanta e fala, não vai, ou vai. Você ainda fica lá, senão. Ai, será? Será que foi Deus que falou? E quantas vezes eu e você perde a bênção por causa do será? Quantas vezes eu e você deixam de receber algo da parte de Deus porque o será entra na minha e na tua vida? Mas o Senhor diz nesta noite para você, você já tem uma palavra. O profeta já falou para você. Você tem uma palavra. E o Senhor diz nesta noite que é algo diferente. Vai fluir diferente neste lugar. Pega a palavra que Deus já te deu. Trabalha nela e deixa Deus fazer conforme Ele quer. Sabe por quê? Deus vai te levantar para uma grande obra na terra. Deus vai te levantar para falar com o povo. E você precisa estar de coração aberto. Isaías começou a falar com aquele povo, mas o povo não deu ouvido. O povo estava cada vez mais indo para caminhos errantes. E aí nós vamos ver que Jerusalém foi cativa. Jerusalém estava sempre sendo cativa, né? Sempre sendo castigada. Por quê? Porque estava sempre se distanciando de Deus. E quando nós nos distanciamos de Deus, as trevas vêm, as trevas te cobrem. Nós temos que estar se aproximando de Deus. E aí nós vamos ler aqui em Isaías 59, que diz assim, eis que a mão do Senhor
não está encolhida, para que não possa salvar, nem o ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o rosto de vós, para que vós não ouça, porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Aqui, Israel estava afastado totalmente de Deus. Mas o Senhor estava falando que o que estava afastando Israel? Pecado. Pecado. Pecado de idolatria. Pecado de fazer união com pessoas que Deus não mandou. Pecado de trazer para dentro de Jerusalém as vaidades, as coisas que Deus não se agradava. E aí o pecado estava cheirando mal diante das narinas de Deus. E ali aquele povo já não ouvia mais a palavra, já não ouvia mais os profetas. Até que eles foram cativos, e a Bíblia diz que eles ficaram 70 anos cativos. Foram tudo destruído, tudo queimado, tudo destruído, estava uma ruína. E aí a Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 6, que Deus já tinha chamado Isaías. Agora Deus ia consagrar Isaías. Isaías teve uma visão. Depois que o rei morreu, estava tudo numa situação. Isaías teve uma visão. Isaías viu Deus sentado no trono. Isaías olhou e do trono o anjo tirou uma brasa e tocou na boca de Isaías. Foi direto do trono. Isaías foi purificado. Por quê? Porque Isaías ia continuar profetizando. Agora não como um simples homem, mas agora como um homem purificado na presença de Deus. Era necessário, porque talvez, quem sabe, alguém ia dizer, mas Isaías aquele? Não. Aí Deus purificou Isaías. Isaías olhou e falou, ai meu Deus, que eu sou um homem de lábios impuros, de coração impuro. E ele tinha que ir fazer a obra. Ele tinha que levantar e fazer o querer de Deus. Por isso Isaías foi purificado com fogo. Ramanto de calabachai. E o Senhor diz nesta noite para mim e para você, que é com fogo, é com fogo. Talvez você diz assim, mas a minha prova está tão grande, a minha luta está tão grande, mas o meu Deus diz para você que você está sendo purificado no fogo. Você está sendo purificado no fogo. Porque Deus te chamou como profeta. Deus te chamou para profetizar para as nações. Aleluia. E ali Isaías falou, ai. O chamado dói. O chamado às vezes dói muito. Sabe por quê, igreja? Porque nós temos que renunciar. Eu tenho certeza que Isaías teve que renunciar. Isaías teve que se colocar na posição e deixar Deus fazer a vida dele, para que ele fosse fazer a vontade de Deus. E se você for esfoliar a Bíblia aqui para trás, o livro de Isaías é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo em experiência para nós. Aqui Isaías profetizou sobre Jesus que ia vir, Jesus que ia morrer na cruz por mim e por você, que Jesus ia levar as nossas dores, que o Senhor Jesus ia ser moído na cruz por mim e por você, levando as nossas enfermidades, levando as nossas dores. Tudo isso Isaías viu. Tudo isso. E chegando aqui, Isaías diz, levanta-te e resplandece. Talvez você nesta noite está perguntando para mim, mas o que tem a ver comigo essa história? Olhando pelos olhos espirituais, Jerusalém, olhando pelo lado carnal, Jerusalém ia ser muito difícil de reconstruir. Jerusalém ia ser muito difícil de ser restaurada. E olhando pelo mundo espiritual também. Por quê? Porque eles estavam ali fazendo aquilo que não agradava aos olhos de Deus.
e trazendo para mim e para você nesta noite. Jerusalém tem uma promessa de restauração. E a Bíblia diz que Jesus vai vir e vai levar eles, porque eles são um povo escolhido. Nós conhecemos a palavra. É promessa de restauração para Jerusalém. E a promessa para nós, trazendo para o mundo nosso hoje. Eu desci ontem e fui orar. Eu não conseguia orar. Eu só fiquei, Senhor, fala comigo. Fala comigo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Ministra em mim, Jesus, ministra em mim aquilo que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. Porque a primeira palavra fala com o pregador, para depois para a igreja. E aí eu fui falando com o Senhor. E o Senhor falou para mim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Igreja. E eu falava assim, Senhor, como é difícil levantar. O Senhor tem falado aqui a semana inteira. Deus tratou a Larissa aqui. Eu fiquei impactada de ver como a palavra do Senhor, ela é poderosa. Na idade que Deus falou com ela lá, ela veio pregar aqui. A palavra foi transformando, trabalhando, remanto de canarraçube, até chegar aqui neste momento e Deus fazer aquilo que apraz na vida dela. Porque ela levantou, aleluia, e a luz resplandeceu na vida dela, naramanto de calabachai. Mas não é fácil, não é fácil. E aí o Senhor tratou com a Nelma aqui, falando também sobre a luta que ela passou. E de madrugada eu fiquei pensando e falando, Senhor, qual luta é mais difícil? E o Espírito Santo falava comigo, a luta do luto. Quem perdeu um ente querido, deve ser uma dor terrível, uma dor tremenda. Mas ali o Senhor falava comigo, você viu a minha filha? Aleluia. Mesmo no deserto, na dor, ela estava lá glorificando o meu nome. E quantas vezes, igreja, nós estamos com uma dorzinha de cabeça e nós não queremos ir na casa de Deus. Quantas vezes nós estamos com uma gripinha e nós não queremos fazer o chamado. Quantas vezes nós temos nos envolvido com as coisas deste mundo e deixado fazer de Deus. E ali o Senhor foi tratando comigo. Eu não conseguia falar, eu só ouvia Deus falar. Eu coloquei um louvor nesta madrugada e eu fiquei só ouvindo Ele falar e chorando na presença dEle. Oh, meu Deus! E ali o Senhor falava comigo e eu falava, Senhor, como é difícil levantar no deserto, como é difícil levantar depois de uma luta dessa, Senhor. E o Senhor falava comigo, mas a luz chegou para resplandecer. A luz chegou para resplandecer. E eu falei, Deus, o que eu vou falar para a tua igreja? E o Senhor diz, a luz chegou. Em meio à luta, em meio às trevas, você se levantou. E ali o Senhor me fez lembrar da irmã Alessandra, do esposo, que passou por um luto há pouco tempo. E eu me coloquei ali. E eu falei, Senhor. Mas o Senhor falava para mim assim, Alessandra, é um novo tempo. Nelma, é um novo tempo. A luz chegou. E o Senhor diz que vai revestir vocês para uma grande obra na terra. O Senhor não chamou para ficar prostrado, mas levantar diante da luta é muito difícil. Mas é o Senhor quem pega na mão de vocês e levanta vocês. Porque a luz vem resplandecendo na ramanto de calabachai. E ali o Senhor falava comigo na madrugada que grande, Alessandra, é a obra na tua vida. A luz vai resplandecer em você e vai chegar até a tua casa. E o Senhor vai ganhar os teus na ramanto de calabai. O Senhor diz, não te preocupa porque Ele cuida. Então somente confia porque o Senhor cuida de você e dos teus.
O Senhor falava assim que ele soprou um vento e mudou tudo. E você não está entendendo, mas o Senhor diz que não é para entender, é só para obedecer, é só para vir. Vem, 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 levanta e vem, porque a luz está resplandecendo. Orianda labás, repalabachai andarábia sube. E ali o Senhor falava comigo, aleluia, que esta luta que a Nelma passou, Deus não trouxe vocês para cá só para chorar, só para sofrer, não. Estar na presença do Senhor é alegria. Estar na presença do Senhor em meia luta é alegria. Por quê? Porque é o Senhor quem guerreia por mim e por você. Levanta a tua cabeça nesta noite. Levanta e se coloque de pé. Porque Deus não fala com homem e mulher prostrada. Fala, mas fala para levantar. A partir de que você levanta e a luz vem, chorava, canta, lá vai. Algo novo acontece. Nada não te canta, lá vai. E o Senhor falava para mim, vocês não vieram de tão longe para chegar aqui e só chorar. É hora de levantar, é hora de unir, é hora de fazer de calabai, de canto e de ras. O Senhor soprou um vento, foi o Senhor quem soprou um vento, não foi Satanás, foi o Senhor. Eu lembro que um dia Deus me usou para falar para Nelma, quando logo ela chegou aqui. O Senhor falava para mim assim, diz para ela que eu estou cuidando, ai terra de poder. Diz para ela que eu estou cuidando, mas eu não sabia o que Deus estava cuidando, só mandou eu falar. E na condição de profeta eu falei para ela, Deus está cuidando, não se preocupa. E ouvindo o testemunho dela aqui, talvez nós podemos falar, nossa, mas que Deus cruel, né? Que Deus cruel, tantos planos ela tinha. 21 anos, né? 20 anos a filha. E aí veio o luto. Mas aí até isso eu questionei com Deus. E o Senhor falava para mim assim, a Nelma não perdeu a filha dela. Ela ganhou. Porque muito em breve o Senhor vai arrebatar a igreja e ela vai encontrar com a filha dela na glória. Aleluia! O Senhor falava para mim assim, perder um filho é perder para as drogas, para a prostituição, mas ela não perdeu, ela ganhou. O Senhor cuidou, o Senhor guardou. Por quê? Porque ela precisa fazer algo na terra. Vocês precisam fazer algo na terra. E o Senhor tratou e falou com você mesma que Ele ia levar. A dor vai ficar. Mas o Senhor é quem passa o bálsamo. É o Senhor quem trata contigo. Porque você é valiosa na presença de Deus. E Deus diz que você não vai ficar parada. Louvar é maravilhoso, né? Tá aqui cantando, louvando, ai que lindo, que gostoso. E Deus te deu unção para isso. E através do teu louvor Ele vai curar. Através do teu louvor Ele vai libertar. Através do teu louvor correntes vão cair, porque já está acontecendo. Ramonchoreme canta lavachai. Porque foi Ele quem te escolheu. Mas o Senhor também falava comigo. Ramanto de Calabai. Larissa, é um novo tempo. É um novo tempo. Deus tem obra grande a fazer na tua vida, na vida de vocês. Deus trouxe vocês para cá. O vento soprou e Ele trouxe. Sabe por quê, igreja? Às vezes nós não entendemos. Nós estamos passando por luta e nós só falando assim, é o diabo. É o diabo. O diabo entrou e ele fez, e ele aconteceu, ele não faz. Ele não faz, ele não tem poder para fazer naquele que levantou e a luz resplandeceu. Ele não tem poder. Não se preocupe, Deus não vai permitir que ele toque nos teus. E ali na madrugada o Senhor falava para mim algo novo na vida de vocês. Família sacerdotal. Ramanto de Calabai. Deus tem pressa. Deus tem pressa em fazer aquilo que Ele quer. Porque a obra vai precisar de vocês. E muito. Nós fomos almoçar na casa da Larissa sábado, né? Chegamos lá quase 1h da tarde. Fomos almoçar e ainda chegamos atrasados.
E ali nós conversando sobre o louvor, e o Vinícius falou assim que ele gosta de cantar para ele, né, no quarto, cantar e tocar para ele. E eu fiquei prestando atenção daquilo e eu falei, para ele quer tocar. Mas o reino está aberto. Ó, as portas se abriu para que você vá louvar e fazer a obra de Deus. É novo tempo. O Senhor está cuidando de vocês. Não vai parar por aqui, não vai parar por aqui. Grande é a obra. A Larissa chegou como decoradora, Ramanto de Calabás, mas já pregou. E é algo grande que Deus tem a realizar. Aleluia. Por que, igreja? Porque ela se dispôs, ela levantou. Não foi fácil. Diante das calúnias, diante das perseguições. O Senhor diz que lá atrás só você sabe o que você passou. Só você, o Pai e o Espírito Santo. Mas o Senhor diz que o Espírito Santo sondou o teu coração. O Pai diz que Ele viu. E Ele pegou tudo. Tudo. E Ele está cuidando de você e da tua família. Igreja, o Senhor falava comigo, irmão Anderson, Deus tem algo a realizar na tua vida. Deus tem algo para fazer na tua vida. E o Senhor diz para você, levanta. Levanta porque a luz está chegando e resplandecendo. Teve um domingo que o Geraldo pregou aqui, o Senhor falava através da vida dele sobre vozes. Sobre vozes soprando aos ouvidos. E o Senhor falava para que nós venhamos calar a voz. Cala as vozes ao contrário que tem falado aos teus ouvidos. Só ouve a voz do Espírito Santo. E o Senhor diz assim, irmão Anderson, Ele tem saudade de falar aos teus ouvidos. Ele tem saudade de falar aos teus ouvidos e ouvir os teus lábios. Porque o Senhor colocou algo grande nas tuas mãos. E o Senhor quer que você brilha. O Senhor quer que você receba a luz e a majestade de Deus nesta noite, porque Ele vai te levar para fazer o querer dele, e aonde você estiver, a luz vai brilhar. Naramanchoreme canta labajai, amica narrassubi, naramanto de calabai, tica labajai, narabassubi. O meu Senhor diz que colocou algo aqui. Xaraba canto e derras. E é tempo naramanchoreme calabajai. O Senhor diz, não dê ouvido a vozes, não, porque Satanás chega, ele chega de mansinho, ele não chega de chifre e gato e diz, eu sou Satanás. Ai de Calabai, ele chega com as mensaginhas, ele chega com falar nos ouvidos, mas o Senhor diz que já te blindou, Naramento de Calabachai, o Senhor diz que já te ungiu de Cantalabás. A luz é Jesus que brilhou, está brilhando na vida de vocês, na união, porque Deus quer a união para fazer a obra, Naramento de Calabás. O Senhor diz que Ele vai usar vocês dois para uma obra na terra. E olha aí, o vento soprou. E a preocupação veio. E aí o meu Deus diz, não te preocupe, porque Ele cuida, viu? Naramanchoreme canta labai. É Ele quem cuida de ti. O Senhor diz, levanta, varão, levanta, porque quero eu falar contigo. Quero revelar o mistério. Quero eu falar contigo na minha palavra. Naramanchoreme canta labai. É tempo, viu? Existem vidas que estão olhando para você. O Senhor diz que vai ganhar através do teu testemunho. Através da luz brilhando na tua vida, o Senhor vai ganhar. É tempo de levantar, igreja, é tempo de levantar. Porque a palavra diz que as trevas sucumbiu. As trevas têm sucumbido o mundo. Mas você é luz. Você é luz. E o Senhor quer que eu e você brilhe nas trevas. As trevas não vai ter poder sobre a tua vida. As trevas não vai ter poder sobre a minha, a tua vida. Deus cuida.
O Senhor falava comigo assim, interessante que o Senhor ia falando comigo um a um. E eu falei, Jesus. E eu estava no quarto, Geraldo foi orar na sala, e eu orando no quarto, ele veio para a cama, e eu fui para a sala, e ali eu fiquei lá, e o Senhor falando comigo de um a um. Aleluia. E o Senhor falava assim, Diane, o Senhor diz que Ele vai resplandecer sobre ti a luz. Naramanto de Calabai. E a luz resplandecendo na tua vida e a majestade do Senhor. Ele diz que é para você não abrir a tua boca. Só a luz do Senhor vai brilhar. Só a luz do Senhor vai brilhar naquele lugar de Calabai. Porque o Senhor sabe o que você tem passado, mulher. E o Senhor tem te levantado. Você é uma guerreira. Você vai de um lado para o outro. Terra de poder. Tudo que coloca nas tuas mãos você faz. Tudo que chama você está pronta. E o Senhor diz que é hora de levantar e de brilhar. O Senhor está tratando um a um aqui nesta noite. O Senhor diz assim, coloca nas minhas mãos, filho, e deixa. Porque eu vou tratar. E quando o Senhor diz que Ele vai tratar, Ele trata com amor. Ele trata com carinho. Para que a obra não seja impedida na tua vida. Manto de Calabachai Andarabe. Quanta dor, meu Deus! Muitas das vezes você tem colocado o joelho no chão e não tem nem palavra. Ah, meu Deus, porque a dor tem te sucumbido. Mas o Senhor diz hoje, levanta. Sai daqui brilhando, porque a luz de Jesus desceu. Não sai daqui da mesma forma que você entrou. Porque o Senhor diz que aonde você passar, a luz vai brilhar. Aonde você colocar as tuas mãos, Deus vai fazer milagre. E assim o Senhor diz para você. O Senhor diz assim, Carolina, levanta. Naramanto de Calabai. Levanta, Carolina. Pensa, lembra o quanto o Senhor já te usou nesta terra. Ai, não findou não. Não é tempo de parar, porque grande é a obra. O Senhor diz que trouxe vocês para este lugar. Pastor Cristiano, o Senhor dizia para mim que você já foi aprovado. O deserto passou. Agora é hora de brilhar. É hora de a luz do Senhor resplandecer na tua vida. É hora daqui para lá, Naramanto, nem para a direita, nem para a esquerda, para trás muito menos. O Senhor diz que você é obreiro aprovado na casa dele. Oh, decanta lá vai, decanto e derras. Muitos olham para você e dizem, nossa, olha lá. Mas olha pelos olhos carnais. Não estão olhando pelos olhos espirituais. Se olhar pelos olhos espirituais, vai ver a luz brilhando em ti. O Senhor diz para vocês dois, não temas, porque o Senhor é com vocês. Aqui o Senhor é com vocês. Lá onde você trabalha, o Senhor é contigo. O Senhor tem feito a obra através da tua vida. E é tempo de levantar voo na obra do Senhor. Manto de Calabás. Carolina, levanta, assim diz o Senhor para você nesta noite. Tu és preciosa aos olhos de Deus. A tua dificuldade não é nada para Deus. O impossível Ele faz na tua vida, porque Ele precisa de ti na obra. E assim o Senhor diz nesta noite, Rose, Geraldo, levanta porque é tempo. Cada um desta casa, os jovens e adolescentes, Raquel tem colocado algo nas mãos do Senhor. Terra de poder, de canto e de raça. O vento soprou e algo não deu certo. Mas o Senhor está no controle. O Senhor diz que a obra do Senhor é grande. Aleluia. Ai, meu Deus de glória. O Senhor te levantou, mulher, na terra. Tu não tem entendido o que Deus tem feito. Muitas vezes você indaga para o Senhor. Senhor, mas euzinha. O Senhor fala, é você. É você. É você que Ele quer. Para trabalhar com esta juventude. Há jovens perdidos aí fora.
no mundo das drogas, no mundo já da prostituição. Satanás tem usado os jovens aí fora. A escuridão tem tomado conta. Mas o Senhor tem levantado uma igreja com poder e glória. Cada um na sua função para fazer aquilo que Deus quer. E Deus vai executar, porque Ele é o Todo-Poderoso. A majestade dele está sobre esta igreja. A luz dele está sobre esta igreja. E Ele vai fazer conforme Ele quer. Glória a Deus. De palavras. O Senhor diz: deixa tudo no altar, Raquel, porque Ele cuida de ti. Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus. Família sacerdotal. O Senhor falava comigo, igreja, na madrugada, que muitas das vezes o Senhor tem levantado nós para fazer a obra, mas nós temos falhado dentro de casa. De palavras, teremecanto e derras. Se você for folhear aqui a palavra, Isaías falou muito ai para profetizar, muito ai. E quando o Senhor falou isso comigo, eu falei: ai Jesus, ai Jesus. Mas o Senhor falava para mim que nós temos falhado dentro de casa. O Senhor disse para mim assim, que aqui no nosso meio tem casal, meu Deus, que está assim, ó. Satanás tem entrado para distanciar. Satanás tem entrado para separar, para destruir. Ele tem chegado de mansinho. Mas o Senhor diz para mim, para você nesta noite: coloca na presença de Deus. De palabás, charamanto, de canarraçubi. O Senhor falava comigo: tem falta de conversa, de diálogo. É para sentar, para conversar. É para falar aquilo que vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus levantou esta mulher para interceder para você. Quando Deus falar através da boca dela, ouve. Porque Deus está te dando livramento. Nós temos exemplo aqui, né? Nós vemos sempre o pastor, ele tem um medo da pastora Carolina. Glória a Deus por isso, né? Ele não tem medo dela. Ele tem medo do Deus que ela serve. Porque ele sabe do amor que Deus tem por ela. Ele sabe que quando ela abre a boca, como profeta, como esposa, Deus faz. E assim ele tem aperfeiçoado a casa dele. O Senhor diz nesta noite para mim e para você: união. Sabe por quê, igreja? Outro dia eu ouvi o Vinícius tocando aqui, e cantando e chorando. E o Joãozinho olhando para ele. O Joãozinho olhava para ele de uma forma tão apaixonada. E eu fiquei olhando aquilo. Porque vaso, né? Pessoas que levam a palavra ficam assim, né? Prestando atenção nos negócios, nos movimentos, nos mistérios. Ah, Deus! E ali eu fiquei olhando para ele, olhando para o Vinícius. Eu falei: gente, que coisa maravilhosa. Ele vai querer ser igual a esse pai. Ele vai querer ser igual a esse pai, em glorificando o nome do Senhor, tocando ali para o Senhor, glorificando o nome de Deus. Aí o Senhor diz para mim, para você nesta noite: os teus filhos vão seguir o teu exemplo. Os teus filhos vão querer fazer aquilo que você faz. E será que você está fazendo aquilo que Deus quer? Será que eu e você tem deixado a luz entrar na nossa casa? Ramanto de calabás. Será que eu e você tem colocado tudo diante de Deus? Será que eu e você tem sentado para conversar? Ou nós temos deixado esse, tomar conta? E eu falo por mim, pela minha casa. Aqui, eu só ouço louvor, pregação, e às vezes eu entro lá naquele mistério lá de Instagram. E o meu esposo, ele gosta muito de futebol, então ele fica lá na sala e eu fico no quarto, ouvindo pregação. Mas o Senhor tem cobrado. Porque antes de Deus falar com vocês, o Senhor fala comigo. E foi muito doída esta madrugada. Mas o Senhor diz que nesta noite é noite de conserto.
Porque aqui atrás, o que separava Israel de Deus era o pecado. Eu acredito que eu e você não está em pecado, né, que está nos afastando de Deus. Mas a Bíblia diz que não existe nem pecadinho, nem pecadão. Aquele negocinho já nos separa de Deus. E o Senhor falava para mim assim, ó, se tiver algo nesta noite que você precisa se consertar, conserte. Sabe por quê? Porque a luz está resplandecendo neste lugar. A glória está resplandecendo neste lugar. Talvez você diz assim para minha irmã, mas eu esperava uma palavra tão light, né? Eu queria muito assim, né? Ou assim, essa paz da Nelma que a gente... Da Larissa, então, meu Deus. Mas, igreja, eu estou passando para você aquilo que Deus me passou na madrugada. Porque se eu falar do meu coração para você, não vai acontecer. E eu vou entrar no ai de Deus. Então, eu estou falando para você aquilo que Deus mandou falar. Aleluia, Jesus. Você é jovem, adolescente. Levanta na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que vocês têm tempo para a obra de Deus. Vocês têm tempo para se dedicar à obra de Deus. E a luz vem descendo sobre vocês. E aonde vocês forem, há algo diferente. A Bíblia diz que... A Bíblia não. Tem um louvor que vocês cantam que fala que quem pisou no Santo do Santo nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Não tem como esconder. Mateus capítulo 5 diz que não tem como esconder uma cidade edificada. Você é cidade edificada na presença de Deus. Adolescente, você é cidade edificada na presença de Deus. Gabriel, você é cidade edificada na presença de Deus. Você carrega a luz do céu. Tem que haver diferença na nossa vida. O mundo tem que olhar e ver a luz brilhando. Porque aqui diz que as nações vão vir. Nós vamos ganhar nações. Você vai ganhar nações. Você vai ganhar a tua casa. Você vai ganhar os teus coleguinhas de escola. Você lá no teu trabalho vai brilhar. Talvez você está passando por uma luta no trabalho, mas o Senhor diz, resplandeça. Resplandeça, porque a luz já chegou, a glória já chegou, só resplandeça. Só resplandeça. Não fale, não fale. O Senhor diz que nesta noite Ele tem libertação neste lugar. Aleluia. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar já entoando aqui para o Senhor, amém? E que aquilo que o Espírito Santo não falou através da minha vida para você, que Ele continua falando através da palavra. Que Ele continua ministrando no meu e no teu coração. E após o louvor, ou no louvor, se você tiver algo para falar com Deus, fale. Fale com Deus nesta noite. Porque você precisa sair daqui resplandecendo. Você precisa sair daqui brilhando na presença de Deus.